Vamos lá então, nós estamos aqui continuando a nossa aula sobre estratégias de contextualização. Quero lembrar para você que é a primeira parte do texto dissertativo argumentativo, e aí nós estamos construindo essa redação, essa produção Jedi, redação nota 1000. E aí a galera que já me acompanhou na aula passada, vocês viram que essas estratégias de contextualização, elas são fundamentais por dois objetivos. O primeiro objetivo, meu brother, é você pensar comigo o seguinte: a competência 2 do Enem, ela exige que você faça links, relações de outras áreas do conhecimento com o problema, com a proposta que está sendo abordado naquele momento para você fazer. Então, quando nós olhamos para isso, você observa quais são as principais estratégias que nós utilizamos, quais são as principais estratégias que você pode utilizar na inicialização do seu texto e logo você já trazer uma boa impressão para quem está lendo a sua redação, para o corretor no caso. Então nós temos aí filmes, obras literárias, séries que você pode utilizar, que é algo que está no seu cotidiano, você utiliza, você vê filmes, você está sempre linkado a isso, Netflix e assim por diante. Citação de um filósofo, sociólogo ou uma legislação, um percurso histórico, obras de arte, música, comparação geográfica, definição e dados estatísticos. Então, essas são as principais estratégias que você vai utilizar na sua inicialização do seu texto. Lembrando que o principal objetivo de você utilizar essas estratégias é para você linkar, você vincular, você relacionar ao problema que está sendo proposto para você. Então não perca isso, porque é basicamente essa ideia que o corretor ele quer ver, essa sua capacidade de você olhar para o que está à sua volta e você conseguir estabelecer uma relação com o problema, com o tema que está sendo abordado. Então vamos comigo, vamos continuar, pega comigo aí. Nós vimos então o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo eu te mostrei como é que você vai utilizar a série, vai utilizar um filme logo no início do seu texto. E aí nisso aqui eu queria te chamar a atenção hoje para uma segunda estratégia que eu vejo que é fundamental, que vai ser para você. Vai ser uma mão na roda, como a gente costuma dizer, né? Você vai entender facilmente isso aqui e você vai usar muito na sua redação. Lembre-se, por que nós temos que estudar todas essas estratégias, meu brother? Primeiro, para que você tenha recurso. Você não pode se apegar apenas em um recurso, você tem que ter vários recursos. Porque vai com o negócio aí, uma hora aí você não tem você vai fazer um tema de redação que você não consegue linkar um filme, mas você tem um segundo recurso. Qual é o segundo recurso que você pode utilizar? Uma série. Aí você olha, mas eu não tenho uma série. Mas aí você estudou lá em literatura, você viu lá obras literárias, aí você, mas eu não consegui linkar. Aí você vai tendo recursos, mas vamos te dando então, nós vamos te abastecendo de recursos. Então vamos lá para outro recurso que é super bacana, que é bom demais para você utilizar, que é a utilização logo de cara de uma área da filosofia, de uma citação filosófica, de um livro da filosofia da sociologia e uma legislação para facilitar bem a sua vida lá no início do seu texto. Agora, para você construir dessa maneira, você precisa pensar, estabelecer uma lógica comigo. Estabelece essa lógica comigo, me acompanhe aqui. Você sabe que nós temos uma sociedade que praticamente, vamos dizer assim, que ela é ideal, uma sociedade ideal. O que seria uma sociedade ideal? Quando você pega, por exemplo, uma legislação, você pega a CF, você pega a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz para nós direitos básicos. Ela traz direito à saúde, traz direito à liberdade de expressão, traz direitos à educação e assim por diante. São diversos direitos que dispõe a nossa Constituição Federal de 88. Ali naquele momento, o que a Constituição está te propondo? Ela está te propondo uma ideia de sociedade ideal. É uma das estratégias que eu mais gosto, essa aqui, a sociedade ideal. Então, quando você apresenta uma legislação no início, quando você apresenta um aspecto filosófico no início, quando você apresenta um sociólogo no início, você vai estar apresentando, na verdade, a ideia de sociedade ideal. Por quê? Porque isso vai te dar uma sequência, meu brother. Você precisa sacar isso aqui, cara. Isso aqui vai te dar uma sequência. Por quê? Que sequência é essa? Porque você, no primeiro período, você vai apresentar
a sociedade ideal. Agora, no segundo período, olha o que você vai fazer. Você sabe que o Enem, ele se baseia onde? O Enem se baseia em problemas sociais. Tá aqui, ó. O Enem propõe, ele traz esses problemas sociais. Tanto é que o ano passado, em 2017, 2018, 2019, nós sempre vimos temas que se baseiam em problemas sociais. Você viu violência contra a mulher, você já viu sobre a questão do surdo, você já viu sobre a questão da manipulação de dados, o ano passado sobre o acesso ao cinema. Todas essas situações são problemas na sociedade. Ou seja, por mais que você diga o seguinte, olha, lá na lei, o surdo tem direito à educação, mas você observa que na sociedade real, na realidade, no que nós estamos vivendo hoje, no mundo real, isso não ocorre, isso não acontece. E daí a importância de você sacar essa parada, porque no Enem você pode fazer essa estratégia de apresentar logo no primeiro momento a sociedade ideal e logo no segundo momento, no segundo período, a sociedade real. Como é que fica isso disposto numa redação? Acompanha comigo aqui, vamos comigo lá. Então veja comigo esse exemplo para que você possa sacar e você utilizar nas suas redações. Vamos supor que você vai pegar aqui o nosso querido Thomas More. Então preste atenção aqui. Você vai pegar o nosso querido Thomas More. Então, o que ele diz na obra Utopia? Ele diz que a obra Utopia existe uma sociedade ideal. Olha só, então o que eu quero construir? A ideia de sociedade ideal, logo no primeiro período. Então você já está aqui na sua mente. Eu vou apontar a sociedade ideal. Ou seja, a sociedade sem um problema. A sociedade sem aquela mazela social. Aí você vem comigo. Qual é o pensamento filosófico que eu vou expor essa sociedade ideal? Aí você vai pegar o pensamento do filósofo. E o que Thomas More fala? Ele diz assim, olha, a ideia de sociedade ideal é presente em algumas correntes filosóficas. Aí eu vou trazer o cara, ó, quem é esse cara que fala sobre sociedade ideal? Aí você fala, Thomas More, pensador do século XVI, idealiza na sua obra, olha a obra dele aqui, ó, a obra Utopia, um estado sem conflitos e perfeito. Olha, o estado ideal, destacando a ausência de intolerância religiosa. Aí você já viu isso aqui, que foi o vestibular de 2016. Aqui foi 2016, o Enem 2016. Então você observa que ele apresentou no primeiro momento da redação dele, no início da redação, logo no primeiro período, ele apresenta a sociedade ideal sem um problema, sem nenhuma situação. Só que logo de cara, isso já me permite construir uma sequência. Por quê? Porque eu estou fazendo uma oposição. Pega comigo essa parada, velho. Se você tem uma sociedade ideal, logo eu quero expor a sociedade real. Logo nós estamos construindo uma lógica o quê? De oposição. Se é uma lógica de oposição, eu vou sempre utilizar um conectivo de contrariedade. Esse elemento relacionador aqui, olha, o elemento relacionador, ele vai estar fixo nessa estrutura. Ele vai estar fixo. Toda vez que eu for utilizar essa estratégia de sociedade ideal e sociedade real, eu vou então utilizar esse elemento relacionador, esse operador argumentativo de contrariedade e oposição. No entanto, todavia, entretanto, não obstante, você vai utilizar. E aí, meu amigo, aí é só você apresentar o quê? Olha como é fácil. Você só vai apresentar o tema, meu brother. Só vai apresentar o quê? Ó, no Brasil Odierno, ele faz uma marcação de tempo aqui, já que ele estava falando do século XVI. Idealiza, esta harmonia torna-se inalcançável. Por que inalcançável? Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está fazendo um link com a obra Utopia. O que é Utopia? Esse lugar inalcançável. Uma vez que é contínuo atos discriminatórios em relação à liberdade de crença. O que é isso aqui? É o problema. Isso aqui é a sociedade real. Ó a sociedade real aqui. Então ele apresenta a sociedade real. Aqui é o problema, aqui é o tema da redação. Então você pode observar que existe uma lógica aqui, bem clara. E para finalizar esse tipo de texto, o que você vai fazer? Esse tipo de sequência textual da introdução, o que você vai fazer? Use o conectivo de conclusão de parágrafo aqui, ó, mais os caminhos argumentativos, ou seja, a sua causa 1 e a sua causa 2. Olha lá como fica fácil. Para combater essa patologia social, faz-se necessário caminhar na direção do diálogo interreligioso. Então, por que existe esse problema de intolerância religiosa? Porque falta diálogo interreligioso. Por que existe essa intolerância religiosa? Porque, além disso,
falta o quê? Falta a utilização dos espaços de formação social, ou seja, a escola, a mídia e assim por diante, aquelas que têm o objetivo de formar nossa consciência, precisam agir em direção a esse problema. Então são duas causas que ele vai dispor no parágrafo de desenvolvimento número 1 dele e no parágrafo de desenvolvimento número 2 dele. Então, meu amigo, é bem fácil, é bem simples essa estrutura. Pega ela, começa a utilizar, começa a trazer ideias filosóficas com essa sequência de sociedade ideal e sociedade real, ok? Só para a gente concluir, eu queria que você olhasse para cá. Meu brother, toda vez que você for olhar para uma lei, toda vez que você for, é uma estratégia belíssima. Olha só, toda vez que você for usar uma lei, vamos supor que você pega a Constituição de 1988, observe que ela sempre vai trazer essa sequência de sociedade ideal e sociedade real. Aí fica fácil, você ganha tempo fazendo a introdução. Você não vai quebrar muita cabeça com isso. Então olha aqui, ó, a Constituição Federal de 1988, sociedade ideal. A lei traz sociedade ideal. A lei, por exemplo, ela diz que não deve ter filas em bancos. A lei, ela diz, por exemplo, que você deve respeitar os idosos. A lei, ela diz, por exemplo, que você deve respeitar as mulheres, não deve ter agressão. A lei, ela diz, então a lei é a sociedade ideal. Só que, na prática, na sociedade real, ela traz problemas. Ela tem algumas deficiências. E é isso que você precisa sacar. Então, olha lá, norma de maior hierarquia jurídica do sistema brasileiro assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, olha o conectivo, meu brother, é fixo, não tem o que mudar. Os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, olha aqui o problema, ainda não experimentaram isso aqui, ok? Intolerância religiosa é um problema, a sociedade real, conectivo de oposição, expus a ideia, e aí eu fecho o parágrafo, ó o conectivo aqui, dessa forma, conectivo conclusivo, mais os caminhos argumentativos. Um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa à medida que se impõe. Isso aqui, inclusive, está lá, olha onde é que está a fonte, a cartilha de redação nota 1000. Ou seja, quando nós olhamos para o padrão que o INEP propõe para uma redação nota 1000, para uma introdução Jedi, uma introdução nota 1000, está aqui. Só você olhar para cá, é uma estratégia. Calma, que nós temos várias estratégias para mostrar para você. Nós vamos continuar juntos e eu quero só que você, para a gente continuar, para finalizar isso aqui, olha essa parada. Professor, me ajuda, eu tenho dificuldade com conectivos. Preste atenção, quando você for falar sobre quando você for trazer conectivo de contrariedade e oposição, os operadores argumentativos de oposição, você precisa entender que isso aqui está onde? Está lá na competência 4, viu? Isso aqui, quando o corretor ele for analisar a competência 4, ele vai analisar exatamente, olhar se você utilizou esses operadores argumentativos de maneira que tornasse o seu texto coeso, linkado. Então você precisa sacar esse negócio. Aí vamos lá, uns aí para você utilizar, apenas um, nós vamos ter mais. Entretanto, todavia, no entanto, mas, contudo, embora, não obstante, por outro lado, paradoxalmente, são alguns operadores argumentativos de oposição. Você quer finalizar seu parágrafo? Pode usar isso aqui, ó, dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, por conseguinte, em vista disso, ok? Então, meu brother, fica aí com essas orientações para você chegar na sua redação Jedi nota 1000. Falou!